temos apresentadora nova hoje. Quem é você? É que por falta de uma Kátia, temos duas. Uma mini Kátia. Você apresenta. É que hoje é um dia especial. Oi, gente, eu sou a Marie e bem-vindos ao Sem Neura. Demais! Como que é? Vou esperar aqui, clica no sininho. Fazer as notificações para não perder nenhum vídeo. Também clicar para se inscrever para ter mais gente, tá bom? É isso aí. Que linda! Tchau, agora eu vou deixar com minha mãe. Tchau. Oi, gente! Cuidado com o filme. Tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um episódio Sem Neura. E o tema de hoje, eu amo de montão. O tema é disciplina com autoconhecimento. Mas você sabe o que é disciplina e autodisciplina? Disciplina é quando você decide. E autodisciplina são os seus hábitos. Então, hoje, eu convidei duas pessoas que eu super admiro. E como é o conceito do podcast, sempre convidar pessoas que a gente admira, que faz jus ao tema, porque não adianta nada. Hoje eu convidei a Gabi e o Alvio. A Gabi, segundo ela, é uma aspirante yogini, mas eu considero ela um yogini. Diz ela que ela manja de astrologia, será? Ela também é formada em moda e atua no marketing de uma multinacional hoje. Mas eu vou deixar que ela se apresente. E o Alvin é um empresário, pai de uma menina que ele ama. Ele faz um trabalho muito bonito sobre ser humanista na sua empresa. Eu até faço uma mentoria com ele, gente. Mas, vocês já se inscreveram? Vou ficar aqui esperando. Vamos lá, clica lá. Gente, a gente tá esperando. Por que vocês vão lá, assistem e depois não se inscrevem? Pô, a gente precisa do seu like. E estamos aqui com as hosters, Tetezinha. Sem Mais seu uma hello. Mais uma vez aqui, gente. Hoje ela tá muito internacional. Eu tô, nossa. E com a Deia. A Deia, ó, tá maravilhosa. Agora não tá mais dodói. Lembra do último podcast? Que a Deia tava dodói e fez... como se fala? A distância, A né? distância. Tem um nome em específico, né? Remoto. É. Eu ia falar in memoriam, mas... Não! Gente, eu não sou um espírito. Então a gente tá muito animado pra esse podcast, porque eu amo esse tema. Eu vivo isso todo dia. Aprende. Tem uma coisa que se fala assim, você aprende na dor ou no amor? Eu aprendi na dor. Rindo de nervoso. Exato. E como tudo tem dois lados, então eu vou pedir para os convidados se apresentarem, né? Primeiro eu quero agradecer, Gabi, você aqui. Muito obrigada de ter aceitado. A gente faz uma conexão já há um tempo, né? Sim. E a gente faz uma troca. E é muito especial, porque eu sempre estou aprendendo e ensinando. E é isso, o intuito do podcast é isso, ensinar e aprender. Então, Gabi, por favor, é todo seu podcast. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas que eu admiro. E é uma troca, né? Eu acho que a gente, na vida, é o que a gente leva essa troca, esse aprendizado, e é o que eu tenho buscado. A Kátia me apresentou formalmente, mas de uma forma mais subjetiva. Eu sou uma pessoa que está em busca de evolução, em me autoconhecer, para que eu possa ser uma pessoa melhor, não só para mim, para eu ter um bem-estar, mas que eu possa impactar positivamente a vida das pessoas que estão ao meu redor, trazendo um afago, né, nesses dias a dia que a gente tem, que é tão intenso, tão estressante. Então, esse tem sido o meu propósito. Sim. E, gente, a Gabi, ela acorda às 5h30 para fazer aula comigo às 6. Então, já tá aí que ela tem a disciplina e a autodisciplina. E, ó, o checklist dela tá tudo indo, ó. Então, por isso que eu falei, não, a Gabi tem que fazer parte desse podcast. E você, Alvi, conta para nós, quem é você? Olá, pessoal. Para mim é uma honra maravilhosa poder estar aqui aprendendo um pouco mais com essas grandes mulheres. É um universo no qual eu sou apaixonado, né? Eu sou
irmão de 2 mulheres, sou casado com uma mulher maravilhosa há 14 anos, sou pai de menina e, por mera coincidência, ou para quem não acredita em coincidência, uma união de propósitos entre contratante e contratados. Os principais setores da minha empresa hoje são geridos por mulheres. Então, eu tenho uma diretora financeira que é uma mulher, eu tenho uma diretora de marketing que é mulher, a minha diretora comercial é mulher e por meritocracia, assim, eu não escolhi que fosse uma mulher. A mulher ela vence as suas dores mensais de cólica, de tudo que se faz necessário. Eu cresci entendendo o que é uma dor de cólica, o que é buscar um Ponstan na farmácia desde muito cedo, desde muito novo, sou o irmão mais novo. Em coleção de batons de salto alto, né? Eu não podia brincar sozinho, então eu tinha que brincar com as minhas irmãs. Calcei muito salto alto, brinquei muito de boneca. Isso nunca afetou diretamente a minha personalidade, pelo contrário, eu pude aprender muito mais, porque a mulher ela evolui primeiro, ela amadurece primeiro. Uma questão até científica, e hoje poder estar aqui com essas mulheres maravilhosas aí que tem todo o seu histórico, um pouquinho que eu tive aqui já aprendi muito, e com certeza vão ser temas que vai gerar bastante conteúdo, muita coisa relevante, então convido a ficar até o final, porque com certeza a gente vai ter muita troca, e obrigado mais uma vez pelo convite, estou muito honrado de poder estar aqui. A gente que agradece. Bom, e para quem chegou agora, e é o primeiro podcast, eu sou a Cati Nunes, professora de yoga e meditação. Essa daqui é a TT, hosta do podcast. TT, se apresenta, para quem não te viu ainda, não sabe quem é você, conta sua magia. Não, eu sou uma curiosa do autoconhecimento, né? Porque toda vez eu vou descobrindo alguma coisa. Então, antes de eu falar o que eu faço da vida, né? Que a gente sempre se prende a uma profissão, o que eu quero ser cada dia um passinho para frente, um pouquinho melhor comigo mesma e com os outros. É isso. Gente, a TT ela é uma ótima mediadora. Você manda todo o schedule da sua vida, tudo bagunçado, ela vai lá, te organiza por letra. Não, mas só um parênteses. Quando ela fala isso, parece que eu estou resolvendo... Não, na verdade, eu faço isso porque eu também estou assim, mas eu também tenho essa questão aqui, ó. É mais fácil a gente ver as nossas questões nas problemas dos outros. Você fala, ai, nossa, doeu aí, nossa, deu para mim também. Eu podia ter trabalhado assim, né? E você, Déia, conta, estou muito feliz de você estar aqui, mulher. Com esse sorrisão, com essa energia alta astral, é isso que eu gosto da Andréia. Eu até fiquei assim meio para baixo no dia que eu vi ela dodói. Então, seja bem-vinda. A Déia também é host do podcast. Se apresenta, porque às vezes a pessoa chegou agora e não te conhece ainda. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Bento. Eu sou alguém como você, como a Liz coloca sempre na legenda, né, Liz? Alguém como você que busca o autoconhecimento para, assim como a Gabi falou, tentar deixar pelo menos o mundo ao nosso redor, né, o nosso pequeno mundo mais confortável, né, já que a gente vive nessa correria maluca diariamente. E curiosa do autoconhecimento sempre. E como a Stephanie, como a Gabi, como todo mundo aqui, é tentar ser 1% melhor todo dia, né? Minha competição nunca é com o outro, nunca é por nada, é sempre comigo, né? Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Então, alguém como você, que está na busca. Na busca. Bom, gente, a disciplina com o autoconhecimento é você lidar com os seus sentimentos e pensamentos. E vou te falar que falando assim é lindo, né? Mas na prática eu sofro bastante disso, apesar de eu ser muito disciplinada. Muitas vezes eu me conformo de uma forma errônea, está correto? Mas então hoje eu quero começar o podcast com uma coisa básica, que chama ritual matinal. É necessário que você acorde um tempinho antes e faça o seu ritual matinal. Por exemplo, a minha primeira coisa, infelizmente, não é meditar, mesmo que eu sou professora de meditação e yoga, é tomar café. Eu, sem o café, eu não sou ninguém. Então, eu vou lá, tomo meu café, depois eu faço já a minha agenda, checklist, depois eu medito,
emano a minha positividade e aí depois eu sigo. Então, eu quero começar com Alve. Alve, você faz algum tipo de ritual desse? Como que é a sua rotina? Eu tenho alguns rituais de vida. Eu tenho um ritual que eu sigo no banho, por exemplo. Eu gosto de talvez porque um dos primeiros apartamentos... O meu primeiro apartamento próprio, eu fiz questão de desenhar ali da maneira que eu sonhava e tal. Depois eu fui perdendo algumas vaidades, mas eu tinha uma banheira, uma hidro, e para mim tinha que fazer uso e tal. Então, a minha concentração durante o banho é um momento tão meu, tão íntimo ali, que se eu não tiver necessariamente uma banheira, eu gosto de esvaziar a mente ali embaixo do chuveiro, comigo mesmo. No chuveiro da minha casa hoje, a gente Você mudou... faz banheira gelada? Desculpa te cortar. É gelada ou quente? Os dois, mas eu prefiro quente. Eu Tá. prefiro estar mais confortável. Claro, num tempo de calor, né? Eu sou de Santos, litoral, e um calor muito expressivo, a gente não dá para... Acaba sendo desconfortável até se expor a uma alta temperatura. Mas, cara, eu confesso para vocês que, assim, se eu puder ter uma cadeira de praia, uma cadeira embaixo do chuveiro, me faz muito bem. Então, é um momento muito meu ali. Com relação aos hábitos, a rotina, como eu cheguei a ter muitas empresas simultaneamente, cheguei a ter 5 empresas espalhadas em cidades diferentes, cada uma numa cidade, no estado de São Paulo. Isso requer algumas organizações, uma agenda. Eu não sou um cara de viver muito engessado. Então, ainda que ajude Qual signo que você é? na otimização de tempo, eu sou capricorniana. Astróloga? Super. Então, se faz necessário se fez necessário por muito tempo, eu tivesse uma rotina de agenda. Mas eu acho que a rotina, ela me engessa muito também. Então, Você não gosta desse ócio, dessa mesmice, Exato. dessa... Eu não vivo 100% ao acaso, seja o que Deus quiser, mas eu também não me sinto confortável preso ao molde. Eu preciso ter uma agenda, obviamente, porque eu presto serviços e, enfim, tenho responsabilidades, compromissos. Tenho coisas que eu não abro mão hoje, como levar minha filha à escola, entre outras coisas. Então, preciso ter uma mínima organização, né? Mas, ainda que não haja uma planilha engessada, uma rotina como de um bebê, né, que é o horáriozinho de trocar, de comer, de beber, de dormir, de acordar, eu mantenho um hábito de algumas coisas, de alguns, como você falou, rituais. Então, hoje eu ajudo a minha filha a fazer lição de casa, não abro mão. Eu levo minha filha à escola, então eu já reservei as manhãs para casa, isso não quer dizer que eu não trabalho, então home office, algumas reuniões na parte da manhã, se fizerem necessárias. O meu momento do banho ali é a minha meditação, enquanto eu não evoluir essa parte, Que é uma espero que eu meditação possa. ativa, para quem não sabe, é uma meditação ativa que ele faz. Posso e quero evoluir muito mais agora, me aliando a pessoas como você, que conhecem mais esse mundo. E é isso, eu sou um cara que é mais desprendido do que a sociedade impõe, vamos dizer, né? Então, eu sou um cara que eu durmo cedo há mais de 10 anos, não por autoimposição de ninguém, mas eu durmo cedo, acordo cedo, acordo sem despertador há mais de 10 anos também. Então, não tenho nada contra, mas não gosto da vida reloginho, assim, Só apertada. uma perguntinha dentro dessa. Claro. Quando foi a virada da chave? Você sempre foi assim? Porque você sempre é do mundo business. E você sabe que cobra, né? O mundo business cobra bastante. Eu sempre dormi pouco. Eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Não lembro se eu já falei isso aqui em alguma rede. Já falei em algumas rodas de amigo. Eu tenho um tio empresário, até hoje, e que a gente vai se espelhando. Enquanto formação, adolescente, a gente vai tendo referências, né? E esse meu tio, um dia ele me falou, ele fez uma conta comigo, que você vive, em média, 75, 80 anos, num padrão da sociedade. Se você dormir 8 horas, ainda que fisiologicamente, se fizer necessário, eu não entendi aquele momento. Se você dormir 8 horas, você dorme 1/3 do seu dia, então você passa 25 anos da sua vida dormindo. E aquilo, de uma certa maneira, me impactou. Eu era jovem, pré-adolescente, meu tio... Dormindo, caramba!
Meu tio dono de salão de beleza. E, porra, ele foi protagonista, assim, ele foi o precursor de muita coisa que aconteceu nesse meio, né? É um meio muito rico até hoje, enfim. As escovas progressivas, quando o cabelo começou, ele, enfim, é o irmão mais velho da minha mãe. Então, um salão que faturava horrores, o cara que tinha um padrão de vida que eu... Almejava. Porra, eu falei que é isso, né? Ele falou, cara, tá. Só que, inicialmente, como eu não tinha essa percepção de valor de vida pessoal, de o quanto você também vai conseguir se doar com a privação de sono, porque a privação de sono, só quem é mãe sabe, né? Que a privação de sono, principalmente na iniciação do bebê, ela arrebenta com qualquer ser humano, né? Não é fácil. Então eu demorei a entender que eu teria um rendimento melhor, mais descansado. Sim. Então, desde muito cedo, eu passei a dormir pouco. No começo, forçado e tal. Só que eu ainda dormia tarde. Porque você queria ser seu tio. Então é isso. Eu queria ser alguém que passasse mais tempo da vida acordado do que dormindo. E meu tio, ironicamente, eu lembro que ele ainda me falou. E eu cobro dele isso até hoje. Deixa pra dormir quando você morrer. Quando você morrer, você vai dormir adoidado. E aí eu dormia meia-noite, 1h, porque adolescente, vê coisa na TV, influências, colegas, amigos, né, redes sociais, não são as mesmas de hoje, né? De Instagram, Facebook era Orkut, antes era outra coisa. Mas... E acordava muito cedo, porque eu achava que aquilo de alguma maneira ia me gerar progresso. Hoje eu entendo que a otimização de tempo, ela é muito mais favorável. A disciplina, né? A disciplina... colocando de uma maneira mais resumida, ela é a ponte que te leva do estado atual ao estado desejado. Então, beleza, eu quero um desempenho esportivo, você precisa ter disciplina. Eu quero uma conquista acadêmica, você precisa ter disciplina, senão você vai ter que refazer matérias, tudo isso. No meio profissional, a mesma coisa, em estilo de vida, no que você quiser, você precisa disciplinar, porque é só isso que vai te levar ao êxito. E aí, porra, eu passei a dormir mais cedo para que eu tivesse um rendimento melhor, acordando mais cedo, com a sensação de que o dia rende mais quando você acorda mais cedo. Né? Isso não foi um robozinho ad eterno. Eu já gostei da bagunça, da balada, não que eu não goste hoje, mas assim, eu tenho preguiça para algumas coisas assim que eu já aproveitei bastante. Sim. Acho que já passou a fase, o momento. Hoje eu evito alguns tumultos, algumas coisas que eu prefiro um lugar mais reservado, um pouco mais privativo. Mas eu sou o primeiro a dormir lá em casa. Eu tenho uma filha de 6 anos e ela acaba comigo. Eu não consigo acompanhar o ritmo dela. Faz jiu-jitsu, faz balé, faz natação, estuda e tem energia interminável, né? Tem a mãe aqui, sabe? Nossa, é inesgotável. A gente vai cada 5, 10 anos que passa, a gente vai se sentir um pouco mais insuficiente, fisicamente falando, né? É difícil de acompanhar, cara. Nossa, eu vou no aniversário hoje, eu lembro do que fazia antes e no dia seguinte eu falo, pô, não é possível, cara, que eu esteja tão arrebentado por causa de um aniversário. Antes ia trabalhar virado, tá tudo certo. Agora mudamos, estamos velhos. Vocês têm alguma pergunta agora pro Alvin? Não, eu me identifiquei com a rotina do banho, assim, eu também, de manhã. Não sabia, conta aí. Não, uma coisa que eu faço de manhã, assim, que eu tenho essa dinâmica eu acendo incenso, aí eu faço o meu suco verde, né, de manhã, assim, e engraçado que eu gosto de cortar as coisas na hora, tipo, eu não gosto de já deixar pronto para... Eu não sei, tem um negócio... o sabor, eu acho. Não, e nem é o sabor, É o ritual, né? Porque eu sei que eu vou tirar a cenoura, o negócio, vou lá cortar, e aí eu vou pôr ali no liquidificador, e aí eu vou bater, eu vou coar. Eu poderia... Porque, por exemplo, um monte de gente vira para mim e fala assim, por que você não bate de uma vez e congela em cubos de gelo? Sim. E aí você... Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí... Porque é aquele negócio, é a sensação de você pegar a verdura, né? Você segurar o negócio. E assim você já vai organizando suas ideias. Não, E aí eu acendo o incenso, e aí depois que eu tomo, eu levo o incenso para o banheiro, ligo o chuveiro, ponho uma música e também e em silêncio, do tipo... Total. Isso é uma coisa que eu criei o hábito depois que eu fui num retiro há muitos anos atrás, e eu lembro que eles tinham uma prática que eles falavam, só quem quiser fazer isso, segue. Que quando você entrava nas refeições, no ambiente do refeitório de convivência de refeição,
para você entrar em silêncio e você fazer sua refeição em silêncio, mesmo que tivesse muita gente. E no começo foi muito desconfortável, porque tipo, você fala, nossa, mas que estranho, tipo, eu preciso interagir com as pessoas. E aí eu entrei super na vibe do silêncio, e eles falavam justamente isso, né, que quando você acorda, você não falar, você não pegar o celular, você só deixar a sua mente. Então, realmente, você não entrar em contato com ninguém durante, sei lá, se você conseguir, o máximo que você conseguir, mas que seja assim, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, mas você não falar com ninguém. E aí eu faço isso para entrar no banho e faz muita diferença mesmo, isso que você falou. Porque a água é uma meditação também. Não, e parece uma limpeza, né? Parece que a água, ela lava e o cérebro está pensando e parece que... Quando você sai, você já sai com uma sensação muito diferente. De tomar banho de manhã? Não. Nossa. Não. É muito importante. Eu não existo no dia se eu não tomar um banho pela manhã. Exato. Nossa, eu jamais vou fazer isso. Cara, meu banho é o que me desperta, assim, é o teu café. O teu café é o meu banho. Cara, se eu tiver... Eu não me enxergo hoje acordando atrasado para alguma coisa e ter que sair sem tomar banho, porque é o meu despertar, assim. Exato. E eu posso já pegar um gancho em algo que ela falou sobre o teu silêncio, assim, o meu silêncio, aquele momento. Essa introspecção, essa reflexão, ela tem total ligação com o autoconhecimento, né? Porque eu costumo dizer também que só se enxerga a ilha de fora da ilha. Sim. Né? Enquanto você está na ilha, você não vê que está numa ilha. Então, a gente se enxergar de fora é sempre muito difícil. O nosso cotidiano, a nossa rotina, ela é tão acentuada em obrigações e tarefas que a gente não para pensar em nós mesmos, em refletir como a meditação e a importância de olhar para si. Porque o autoconhecimento ele vai desde do autoconhecimento do nosso corpo, né, para consigo, até a parte intelectual, um pouco mais aprofundada. E eu também ouso dizer, como comecei falando sobre as mulheres, que esse autoconhecimento do nosso próprio corpo, eu vejo atletas, quem já foi atleta entende, mas quem está de fora às vezes discrimina, pedindo para ser substituído numa partida, porque ele sabe que se continuar ele vai lesionar. Você aprende a ouvir seu próprio corpo, ele tem um limite. Então, ó, ele falhou, se eu continuar vai sair mais caro. Sim. Então ele pede para ser substituído, obviamente, algumas torcidas, algum pessoal de fora não entende, mas a gente se conhecendo como um atleta de alto rendimento, e enquanto você falava, eu pensei aqui, associei, né, ao momento, ao silêncio, ao banho, tudo isso, que o autoconhecimento por parte da mulher em se conhecer, em se tocar, desde a iniciação, ele foi muito discriminado por um pensamento retrógrado, um pouco mais machista, e isso impede muitas mulheres hoje, na fase adulta, a terem é machista mais do que homem, né? relacionamentos mais... Porque, assim, para o homem, muita coisa sempre foi troféu, sempre foi bonito, né? Numa geração um pouco mais antiga. E para a mulher mais discriminado. E quando você se autoconhece, quando você tem a liberdade de conhecer sua área de toque, suas áreas erógenas, suas áreas com mais terminações nervosas, aquilo que vai te levar a mais prazer, e isso for tratado com uma naturalidade entre mãe e filha e tudo isso, isso tende a gerar condições de prazer para a mulher no futuro. É um percentual gigantesco de mulheres que não chegam ao orgasmo por não se autoconhecerem. A gente fala muito do autoconhecimento intelectual, e isso é importante, óbvio, mas também nessa parte física, né, por uma imposição da sociedade, tem muito bloqueio do que pode, do que não pode, do que é feio. Algumas questões talvez religiosas e que limitam ali uma questão fisiológica, né, do corpo humano. Mas, Alvio, eu quero até fazer um adendo. Claro. E a gente não vai fazer do roteiro, tá, gente? Só porque também é interessante isso. Gente, eu acabei de voltar da Índia e eu fiz uma massagem lá, que a massagista, ela massageava o meu peito. E na hora eu fiquei muito desesperada, porque eu falei, meu Deus, eu tô sendo abusada ou é a massagem e tal? Gente, era a massagem. E a pessoa fica criada de uma forma tão... Pra nós é um tabu, né? É uma cultura, É uma cultura. Que aí depois eu saí da massagem e falei pro meu namorado, ele falou, vai parecer louca, é a massagem. E eu já tava ali viajando. E é muito louco, porque você não precisa ir para esse caminho, né? Sim. Mas a minha mente rapidamente falou, meu Deus, o que é isso?
Mas tem que fazer só um parênteses. Claro. Parênteses do parênteses. Ai, devia. Do seu relato. Também tomar cuidado do tipo, se a gente está preparado para a experiência e a gente também saber os nossos limites. Sem dúvida. Então, não necessariamente só porque alguém falou que aquela massagem encosta no peito que eu tenho que aceitar a qualquer custo, mesmo que esteja muito desconfortável para mim. Então, assim, é legal ter essa abertura, mas também a gente virar e falar, eu estou pronta para isso? Eu quero passar por isso agora? Eu adorei, mas eu nunca tinha tido essa Mas é algo que a gente não foi preparado para isso. Eu acho que a diferença cultural que a gente tem hoje, né, são universos muito diferentes. Se você pegar o Ocidente em comparação com a Índia, Total. o que desde criança e total. Exato. Quem fez em mim foi uma mulher e no meu namorado foi um homem. Um homem que fez esse tipo de massagem nele. Não, existem técnicas de massagem até que vão mais a isso. Mas o ponto que eu quis tocar assim, na pauta do autoconhecimento é algo mais introspectivo, mais individual até do que coletivo. É algo mais seu. Existem, tecnicamente falando, talvez racionalmente falando, existem pessoas que nascem e morrem com talentos ocultos, incubados. Se você não se autoconhecer, se você não despertar, se você não tiver liberdade de entoar a tua voz, como você vai saber aí que você tem um talento a se aprimorar no canto, por exemplo? Então, a gente precisa muita coisa é conquistada com muito trabalho. Aliás, acho que tudo é conquistado com muito trabalho, mas a sociedade ela impõe algumas... Quantos formados hoje por escolha do pai, da mãe, em outra época até casamentos, até relacionamentos, né? O exemplo que você deu, por exemplo, de uma... Você fala assim como se fosse, né, 30 anos atrás. Ainda existe. Ainda existe. Isso é muito ruim, né? A gente vê histórias de grandes líderes do passado que exatamente isso. Cara, o cara não se foca na matemática, mas ele tem um talento absurdo em humanas ou na pintura, na arte, e dali que nasce um Van Gogh, é dali que nasce com a liberdade de poder exercer aquele autoconhecimento. Eu entendi que eu posso ser bom para a sociedade, eu posso gerar muito valor para a sociedade através de algo que eu tenho dentro de mim, ou por talento ou por amor. Eu amo fazer isso daqui, né? E esse momento do banho, esse momento de reflexão, esse momento mais meu, por mais que a gente tente esvaziar a mente, né? Vocês têm mais capacidade técnica do que eu de fazer isso, mas... Não é bem assim. Depende da sua entrega. E o tempo todo ali, quando penso mais em mim, eu imagino que seja algo semelhante para um compositor de uma música. Cara, tem que ser um momento teu. Imagina, no chuveiro eu nunca estaria com o celular. Sim. Então eu tenho muito mais facilidade, sem entender que era uma meditação, simplesmente porque eu tomei por hobby fazer isso e ter meu momento e acabou, me esquece lá no chuveiro, me deixa lá. É onde você tem as ideias, é onde você esvazia a mente. Exatamente. É onde você organiza a sua agenda. Exato. E como atrapalha a disciplina, né, a tecnologia? O tempo todo é um telefone que toca, por mais que a gente tente se desprender, né, o trabalho home office, ele ensinou, depois da pandemia, muita gente o valor que eu vou falar no meu caso, o valor que eu dou para o escritório. Eu tenho um Golden em casa, que é uma segunda criança, uma filha de 6 anos, mas a esposa... Cara, se trabalhar de casa, para mim é uma dificuldade imensa. Hoje eu estou conseguindo ter o meu retiro, o meu canto, o meu escritório ali, mas o que talvez fosse custoso ir até o escritório mais um dia que você não está bem, porque ninguém está bem todos os dias, você dá um valor diferente. Glória a Deus, eu vou para o escritório hoje, que eu vou conseguir terminar esse projeto, eu vou conseguir entregar, porque você não vai deixar de dedicar recíproco a alguém que te ama, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, a concentração é tomada o tempo todo, uma questão de prioridades. E aí a disciplina, cara, eu sei que tem trabalho que eu só consigo desenvolver da minha sala, isolado ali, já era. Agora segura aí que eu vou pra Gabi. Vamos lá. Segura porque esse alvo, ele tem muita história. Ele falou uns negócios, começou a vir uma linha de raciocínio aqui. Não, calma, segura, deixa eu pegar. Acho que eu preciso falar, gente. Acho que você precisa. Vai, faz a pergunta, vai. Não, na verdade, eu só vou jogar no ar. E aí vocês me falam se faz sentido para vocês. Que você falou esse lugar de... você entrou nesse contato da mulher se conhecer, desse autoconhecimento, da disciplina.
e me veio o conceito de, dependendo da sociedade que a gente está inserido, a gente não foi educado a sonhar. A gente não sabe que aquele sonho é nosso. Então, como é que a gente chega do tipo, eu posso fazer isso, se o sonho ele não existe perfeito. na nossa mente? Exato. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que foi o que eu resgatei quando você estava falando. Tem um grupo de comunicação não violenta que chama Colar, que eu sigo, que são maravilhosos. E um dia ela estava com uma das facilitadoras estava contando o relato dela e do marido, onde eles estavam num evento da cultura japonesa e na parede tinha todos os presidentes do Japão e não tinha nenhuma mulher. E aí ela e o marido resolveram fazer uma brincadeira para os 2 filhos menores, do tipo, o que vocês estão vendo que tem de diferente aqui? Para ver se as crianças percebiam que não tinha mulher presidente. E aí as crianças falando assim, aquele usa óculos, só o único que usa óculos. Só esses 2 são carecas. E eles não chegavam no fato de que não tinha mulher. E aí os pais falaram, essa brincadeira vai demorar muito tempo. Sim. Do tipo, a gente pode ficar uma eternidade, eu acho que a gente vai ter que direcionar, do tipo, não existe uma mulher, né? Ele falou, vocês perceberam que não tem nenhuma mulher presidente? E aí as 2 crianças falaram, meu Deus, a gente não tinha reparado isso. E aí o comentário perfeito da criança foi, mas de repente a mulher não quer ser presidente. E aí foi quando os pais falaram, mas será que ela sabia que ela poderia ser? Boa. Bingo. Exato. Então, por mais que a gente busque, talvez, esse autoconhecimento, será que dentro da sociedade que a gente está inserido, especificamente, sei lá, o Brasil, na nossa classe social, as referências que a gente sabe que a gente pode sonhar isso? A gente sabe que a gente pode se disciplinar e chegar neste lugar? Eu joguei, gente. Vocês me falam o que vocês acham aí do que eu joguei. Eu acho perfeito. Vamos fechar aqui. E esse podcast é muito importante porque, além da gente passar algumas dicas, se você achar legal, a gente está fazendo a nossa própria terapia aqui em grupo, entendeu, gente? Então, eu quero perguntar para a Gabi, como foi esse start de autoconhecimento? Como foi esse gatilho? Me conta um pouco, assim, rapidamente, de como você embarcou nessa. Na verdade, eu tive a sorte, vamos dizer assim, de nascer numa família que é muito focada nisso. Seja pelo cunho religioso ou pela própria busca, né, de conhecer, de ler, de ir atrás da informação. Então, eu já fui inserida nesse meio desde criança. E a minha mãe é uma pessoa que lê muito. Então, na minha casa sempre teve muitos livros, a minha avó também lia muito. Então, sempre... E na época, o que eu acho muito engraçado, assim, a minha percepção, que eu acho que hoje mudou um pouco, era a categoria autoajuda. Eu lembro. Você ia na livraria, categoria autoajuda. E eu acho que hoje em dia você teve essa desmistificação, né? Que não é que é autoajuda, não é para uma pessoa que está precisando de ajuda. Todos nós precisamos. Para pescar. Exato. E são ferramentas, né? Eu acho que o autoconhecimento é uma ferramenta. E a disciplina é o meio como você vai conseguir colocar isso em prática, como você vai se conhecer também. Porque... Enfim, eu acho que não existe nada na vida que você vai conseguir sem disciplina. Nada vem, nada surge, nada cai no seu colo. Então, eu tive a sorte de crescer nesse meio. Então, para mim, sempre eu tive a oportunidade de estar em contato, participar de rituais, ter contato com livros, enfim. Então, para mim, foi algo que veio natural. E, ao longo dos anos, eu fui cada vez mais tendo interesse por essa área. E também eu fui entendendo a importância disso, né, na minha vida. E quando você... Aí eu já vou voltar na disciplina, porque tudo que a gente está falando envolve a disciplina, né? Quando você entendeu que acordar, gente, 5 da manhã para fazer yoga era bom para você? Uau! Porque tem o ato tipo disciplina, você decidiu. Sim. Autodisciplina é você realmente seguir e praticar. Como você entendeu isso? Porque é difícil para mim também acordar cedo. Sim. É uma escolha, né? Eu acho que, assim, tudo é difícil. Eu acho que as escolhas sempre são difíceis. É difícil eu acordar às 5 da manhã numa segunda-feira para falar, eu vou fazer yoga agora de manhã. Ao mesmo tempo que é difícil eu ir dormir às 2 horas da manhã e não ter o tempo de me preparar para o meu dia, perder o meu ritual para encarar uma rotina pesada. Então, você tem que escolher o seu difícil. Perfeito. Eu escolho... a minha escolha é com responsabilidade.
Isso demorou muito tempo para mim. Eu sinto que de uns 4, 5 anos, né, para cá, que eu tive essa mudança de mindset, de entender o quanto isso impacta de forma positiva, eu ter esse ritual pela manhã, de ficar em silêncio. Isso, para mim, do silêncio, é algo muito importante. Eu prefiro perder horas de sono para eu ter esse parênteses de silêncio antes de começar o meu dia. Preparar, para mim, é mais uma preparação, me planejar, porque eu acho que também o planejamento é fundamental. Se eu sei que toda segunda-feira a gente acorda, né, 5 e pouco, para se preparar, para fazer a yoga. Gente, a Gabi acorda sempre radiante. Ela acorda, tipo, numa alegria, que eu falo, às vezes eu penso, ela não acordou. E ela acordou. Não, eu sou muito Caxias, assim, eu acho que é mais focado no resultado. Opa, me dei bem hoje. Quando eu vou olhar a Gabizinha lá no cafezinho. Estou aqui, pronta. Ô, Né, aí coloca seus neurônios pra funcionar, mostra sua inteligência pra galera, faz perguntinhas pra Gabi. Não, é que eu fico ouvindo as histórias e fico pensando na minha história, né? Em como eu me tornei essa pessoa que todo mundo acha tão disciplinada, tão organizada. Cada um tem o seu start, cada um tem o seu gatilho. O meu sempre foi a saúde. Eu sempre fui uma criança muito, muito doente. Eu vivia em hospital. Caramba, Né? E assim, era pura questão emocional. Hoje eu sei disso, né? Só que na época ninguém sabia. Então, quando você vai crescendo, e a minha família não é uma família de leitores, como a família da Gabi, e eu gostava de ler, só que eu não tinha o que ler. Porque ninguém lia jornal, ninguém lia revista, ninguém lia livro, né? Assim, então... E ler tem tudo a ver com você. A Deb faz o roteiro do podcast. Eu acabo fugindo um pouco, mas eu leio sim. Eu leio sim, é muito importante para a gente ter uma direção, né? Porque sem o roteiro a gente não consegue pensar, nossa, o que eu vou falar, tal. Então, ela escreve muito bem, fala muito bem. Então, realmente, desesperador isso, hein, né? Tem toda uma tocada de gestão, né? Sim. Me contatou com antecedência. Sim. A Kátia não mandou nenhum endereço. Vai lá. Onde? Quem me mandou foi ela. Exato. Tô te esperando. Eu falei, vou chegar. Já fica claro, né? Mas e a ideia? Continua. Então, porque eu pensei, como é que eu faço para ter saúde se eu não sei nem por que eu estou doente? E aí você vai começar a buscar quem tem uma revista sobre isso, quem tem um livro sobre isso. Aí você vai nas suas colegas, nos seus amigos, e aí você começa a ler por conta própria. E aí você vai desenvolvendo, né? E eu saí de casa muito cedo. E na verdade, isso me ajudou muito a ter disciplina. Porque era eu por mim. Não tinha o que fazer, não tinha mais mãe, não tinha mais pai. Não que eles não existissem, mas era eu por mim. Então, você acaba desenvolvendo essa disciplina meio que naturalmente. Porque você tem que trabalhar, você tem que continuar estudando, porque você não vai parar de estudar. E tem que cuidar da saúde. Como é que você faz isso? Levantando às 5 da manhã para chegar no serviço às 8. Aí você sai de lá às 6 da tarde para chegar na escola, na faculdade às 7. Sai às 11 da noite. Você tem 6 horas para dormir. Sim. Você vai dormir da meia-noite às... Muito pouco. Menos até, né? Vai dormir... É o que eu durmo ultimamente. E aí você tem que se disciplinar, porque você não tem muita escolha. E até hoje eu sigo basicamente o mesmo ritual, né? Eu levanto um pouco mais cedo que a Gabi, já levantei mais cedo, mas hoje não. Então, na verdade, a sua disciplina surgiu por você precisar, né? Eu sempre fui uma criança muito metódica, e isso acaba influenciando na disciplina. Então, isso, para mim, é meio que natural, né? Se eu quero alguma coisa, eu crio um meio, que é a disciplina, para me levar até aquele resultado, né? Sim. E isso é para tudo. Então, assim, eu levanto de manhã, eu faço a meditação, faço a higiene, faço o exercício, tomo banho, tomo um baita café da manhã. Então, outro dia eu vi uma postagem mesmo, mas quem que consegue amassar um abacate para comer avocado toast de manhã? Tipo eu. Exato. Sabe, uma coisa importante é que autodisciplina, que a Dea pratica as duas coisas, né? Disciplina e autodisciplina. Autodisciplina é o centro do amor próprio. Sim. Então, quando ela decide fazer o abacate dela, ela tá se olhando, ela tá se cuidando, ela entende que ela é uma máquina e precisa ser cuidada e amada. E a autodisciplina e a disciplina você tem que ter no seu trabalho, você tem que ter na sua saúde, você tem que ter em outras áreas. Então, assim, vou fazer uma pergunta pro Alvin.
Como que você desenvolve a sua autodisciplina no seu trabalho? O que é autodisciplina no seu trabalho? Vamos lá. Eu tento, da maneira mais leve possível, sempre enxergar o lado de quem está ao redor. Então, eu me movo muito disciplinarmente pensando em terceiros, né? Eu sou muito coletivo. De muito tempo eu fui promovido a uma empresa, a gestor de pessoas, prematuramente, sem esse preparo. Então, eu já novinho, com 23, 24 anos, geria pessoas de bigode branco, de cabelo branco, que tinham de profissão o que eu tinha de idade. Então, deixou de existir o eu para existir o nós muito cedo, né? Então, sempre eu preciso chegar antes, eu preciso entregar o melhor trabalho. Essa autocobrança, quando eu falo de uma maneira leve, ela já foi mais pesada e a maturidade veio me ensinando que não é me cobrar para me martirizar, mas é sentir prazer, sentir um êxtase, sentir uma satisfação de poder contribuir com o crescimento coletivo, de entregar o melhor trabalho. Hoje eu pego uma mentoria, para mim, cara, eu me sinto sócio do negócio. Ainda que eu não tenha participação lucrativa nenhuma, eu trato como um negócio meu. Então, é uma entrega que me dá muita satisfação. Uma prova social, uma prova social, hoje um depoimento para mim, cara, tem um valor imensurável, né? O dinheiro é um papel necessário, né? Para que a gente, hoje no meu caso, consiga gerar conforto e segurança para as pessoas que eu amo. Que até para mim deixou de ter tanto valor. Passei por todas as fases de emergente, né? Alguém que veio de uma origem muito simples, começa a ganhar algum dinheiro, já troquei de carro 4 vezes no ano, já passei por algumas fases, não me arrependo, aprendi muito, mas hoje a minha autodisciplina ela é muito regada ao progresso de terceiro, a satisfação do cliente, do colaborador da empresa. Isso é o que mais me move, assim. Talvez até no meu relacionamento afetivo, o meu maior presente é sempre a alegria da minha filha, da minha esposa, né? Não que eu não pense em mim, mas eu preciso estar bem para que elas estejam bem, e eu tenho essa convicção, mas naturalmente eu tenho muito prazer em proporcionar algo bom, em proporcionar um prazer, vamos dizer assim. E no trabalho, eu só vou conseguir continuar enchendo o copo dos outros se eu me renovar sempre, se eu for um jarro cheio, limpo, robusto. Então, isso me disciplina naturalmente a buscar conhecimento, estudar, ler mais um livro. Ai, que orgulho de vocês. A Gabi também, ela é muito assim. Você fala, Gabi, me entrega isso, ela te entrega em segundos. Eu já tive um e-commerce e a Gabi já me ajudou com algumas coisas. Eu acho que ela já cuidou uma vez das redes sociais da Marie. E ela fazia as coisas assim. Quando tu falaste com a Gabi, é impressionante. Eu vejo isso no mercado corporativo também. Existem pessoas mais diurnas, mais matutinas, tem pessoas mais noturnas. Sim. E existem as fases também. Essa nossa autodisciplina, ela vai preparando o cérebro e o corpo para aquilo. Eu fui um cara que durante alguns anos eu ia para academia à noite. De manhã não tem rendimento, não. De manhã ninguém fala comigo e tal. Eu amo treinar de mais manhã. Ou menos. Hoje é totalmente oposto. Acabou meu horário de expediente de trabalho, não quero mais nada. Não quero ninguém falando comigo. Sim. Se eu não for para academia de manhã, eu já não vou, em momento nenhum. Então, eu também sou do estilo que acorda mais radiante. Põe minha cápsulazinha de café lá, vou pro meu banho e tal, faço essa... Mas assim, à noite eu quero paz total. À noite que eu digo, à noite cedo, né? Porque eu durmo 9 horas da noite. Então, 18h30 para mim já é noite ali. Eu busco minha filha na escola, ela tem jiu-jitsu alguns dias das 19 às 20, já é o meu limite. Sim. Quando não a mamãe, eu tô junto, tal, busco. E para mim e eu acho que é isso. Às vezes a gente enxerga na pessoa essa disposição, né, matinal e tal, que tem, lógico, o seu mérito, mas que outras pessoas têm em outro horário, em outro momento. Cara, não funciona de manhã, não fala comigo, de manhã para mim ninguém existe. Mas à noite ela, cara, coloca o Alvin no bolso, coloca a Gabi no bolso, porque é a pessoa que está ativa, estuda a noite toda, se for ter uma prova, um concurso, cara, para eu estudar à noite, só se colocar o livro embaixo do travesseiro e tentar ver se na meditação dá certo. Porque não adianta, se eu ler uma página eu vou dormir. Agora de manhã não.
Eu posso fazer um comentário? Eu ia falar, eu tenho uma visão um pouco mais individualista do que a do Alvin em relação à autodisciplina. Você falou muito focado no terceiro, né? Eu sou muito focada em mim. Eu acho que, assim, na minha visão, é a questão de amor próprio, que eu demorei muito tempo. Eu ainda sou nova, né? Mas eu sei que eu demorei um tempo e é uma coisa que eu tenho orgulho de sentir orgulho de mim mesma. Então, para mim, a minha autodisciplina é relacionada à minha própria realização pessoal. Perfeito. Eu entregar um trabalho de forma rápida, eficiente e com qualidade é um prazer para mim, em primeiro lugar. E, obviamente, isso acaba acarretando a minha relação com o próximo, né? E eu tenho a empatia de entender que, muitas vezes, é o que a gente estava até discutindo antes de começar o podcast com a Deia, muitas vezes, a nossa expectativa em relação ao próximo frustra, porque a pessoa tem um mindset diferente. Eu, de manhã, tô a milhão. À noite, eu não tenho zero capacidade. Assim, à noite das 6 horas, eu já tô com o Tico e Teco brigando. Então, assim, eu acho que a gente ter essa autodisciplina e também entender, né, a expectativa que você tem do outro e esse compromisso que você tem é muito importante. Independente de ser uma visão que nem a minha mais individualista ou que nem a do Alvin, que é totalmente coletiva, né, focada na realização do outro. E eu acho isso muito interessante. Quando ele falou, eu falei, nossa, eu sou totalmente oposto. E você vê que existem vários caminhos que levam para o êxito, né? Sim. Eu acordei muitas manhãs movido pelo desempenho do meu concorrente. Tem gente que, cara, não que eu me ligue no trabalho do outro, mas se ele soubesse, vai estar assistindo isso aqui, são alguns dos principais. Mas um principal, cara, porque assim, eu sempre me coloquei numa condição que se eu usufruo da mesma massa cefálica, mamei no peito, é igual, né? Eu costumo dizer isso, cara, o empoderamento feminino está aí, no conhecimento, ela veio ocupando seu espaço e por meritocracia está arrebentando, porque vocês são imensamente, são provedoras da vida, então já geneticamente já nasce para poder gerir, independente disso, nascem preparada para isso, independente de escolher pela maternidade ou não. O homem é muito mais frágil, né? Imagina, a gente não passaria metade do que vocês passam, física e emocionalmente. Toda a cobrança, de todo o posicionamento. Mas eu me movi a sair da cama mais cedo, a ler um livro a mais, a estudar um a mais, porque, cara, se ele tem as mesmas questões físicas e fisiológicas que eu tenho, e ele está realizando, e a equipe dele está realizando, por que não eu, por que não a minha? Né? Não me ligando no do outro, mas me impulsionando a ser melhor, me motivando a tornar uma equipe mais produtiva, porque vai ser bom para eles, em sua maioria comissionados e tal. Então, cara, eu já saí muito cedo da cama por conta de resultado. Eu sou altamente competitivo. Né? Também. Cara, eu não gosto de perder nem no paro ímpar, não gosto. Mas é isso, assim, cara, eu vou por mim mesmo, aqui por mim tô suave. Eu nasci pelado, tô vestido, tô tranquilo. Tô bem vestido, caralho. Porra, né? Agora, não, peraí, calma aí. O cara tá fazendo, tá entregando. Não, mas e os meus? E a minha equipe? E as famílias? E as pessoas que confiam a mim essa responsabilidade? Mas tu vê que todos os caminhos te levam para um êxito, né? Sim. Te levam ao destino final. Isso é impressionante, respeitar, sem julgar o ponto de vista de cada um. Né? Eu acho que é o caminho. Mas Gente, eu tenho uma pergunta Pode aqui. perguntar, claro, por favor. O Gabi, como é que você disse que começou muito cedo, que você teve a sorte de nascer nessa família de leitores e tal, e que você tem um prazer muito grande de sentir orgulho daquilo que você faz, daquilo que você entrega, né? Orgulho de você, do seu resultado. Sim. Em que momento você achou que isso era importante? Quando você não sentia orgulho de você, você falou assim, não, eu preciso me disciplinar para ser melhor nisso, para poder entregar, porque vai me levar vai aumentar a minha autoestima, por exemplo. Eu acho que desde criança, eu sempre fui muito disciplinada. Eu sempre fui a criança, acho que também tem a ver com o meio, né? Que você está inserida, enfim. A minha mãe sempre foi muito independente. Meus pais são divorciados desde que eu me entendo por gente, enfim. Então, eu sempre senti essa necessidade e minha mãe sempre passou isso, de se organizar, de ser disciplinado. E a realização, porque eu acho que a disciplina,
Por mais que tem dias que você vai entregar 100%, tem dias que você vai entregar 50%, mas você está entregando alguma coisa. Sim, sim. E eu percebi isso muito cedo. Então, eu percebia que quando eu estudava eu ia bem na escola, eu percebia que quando eu comia bem eu conseguia dormir melhor, eu percebia que quando eu acordava cedo, o dia rendia, eu tinha mais tempo para brincar, eu percebia que quando eu fazia a lição no dia anterior, no dia seguinte eu estava mais tranquila. Então, são percepções que você vai tendo. Eu percebi isso criança, e eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. Que maravilhosa. E eu acho que, quando eu fiquei adolescente, acho que todo mundo tem a fase, né, de... quero curtir a vida. Eu tive a fase noturna também, que eu trocava o dia pela noite, e eu acho que isso é normal. Mas também são questões de adaptação, né? Eu acho que eu me programei para chegar onde eu estou hoje, para ser a pessoa que eu sou hoje. Eu me programei para ser a pessoa que acorda cedo e faz exercício. Há uns 6 anos atrás, isso para mim seria impossível. Impossível. Então, a disciplina sempre esteve presente para mim, e eu percebi muito cedo que, através dela, que eu conseguiria ter realizações. Seja de pequenas, né, pequenas conquistas, eu acho isso muito importante, a gente celebrar As pequenas conquistas. Para mim, de manhã, é um momento que eu já começo realizando, dando check. Sim. E isso, para mim, alivia a parte de ansiedade, que eu acho que todo mundo aqui tem um pouquinho. Acho que no mundo hoje é bombardeio de informações, 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso ajuda a aliviar, né, essa parte para mim de que eu já acordei e já estou realizando alguma coisa. Seja uma tarefa simples de um café da manhã, eu mesma preparar meu café, ou seja, guardar a louça do dia anterior. Eu já sinto que tô no track, hoje eu já comecei bem, tô fazendo alguma coisa e tal. Então, para mim foi cedo. Não sei se para você como foi. Não, foi mais ou menos assim também, né? Essa questão de fazer o check. Isso vai acalmando a gente, dá um alívio na gente, né? Então, eu vejo muito isso hoje no meu trabalho. A gente tem muita coisa para fazer, tem prazos para cumprir, e aí, de repente, eu uso o Gmail. Então, no Gmail tem um negócio que eu adoro, que se deixa tudo coloridinho. Quando não está ticado, tem uma interrogação. Eu odeio ver aquela fila de interrogações. Eu amo quando começa verde, verde, verde. Só que os cheques do trabalho, eles não dependem só de mim. Depende das pessoas que trabalham comigo, depende do prazo do cliente também, entendeu? Então, é um pouco mais difícil lidar com isso. Mas é aquilo que você falou, quando a gente entrega e sabe que entrega bem, isso dá uma satisfação pessoal. E a gente sabe que foi porque a gente se disciplinou, porque a gente aprendeu a lidar com aquilo ali, mesmo num trabalho que tem outras pessoas envolvidas. Você consegue estruturar tão bem o negócio do seu dia que a coisa caminha, sabe? E aí, mesmo que não dependa de você, você não perde o prazo, você não se sente mal, você sabe, você não se frustra, porque você criou um método, você criou uma metodologia para que as coisas funcionem e você não se estresse tanto quanto você não precisa, já que você não precisa, né? Eu vejo até um gancho com algo que a Kati falou, sobre essa compaixão para consigo, né? Essa autocompaixão. Eu acho que ela é intrinsecamente ligada ao autoconhecimento, porque você passa a aceitar um pouco mais os seus defeitos, você passa a depositar menos expectativa no outro, né? Reduz frustração. E, cara, se aceitar, isso não quer dizer que você não vá se melhorar, né? Em algo que você reconhece como um defeito. Se a gente listar aqui, todo mundo vai ter autocríticas, né? Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Mas eu acho que o autoconhecimento ele ainda é tão limitado. Às vezes a gente classifica com tão mais facilidade o outro do que a si mesmo. Qualquer uma de vocês que tem um relacionamento aqui, eu tenho certeza, sem discutir previamente, que tem pontos profundos do seu cônjuge, do seu namorado, do seu noivo, que você conhece melhor do que ele mesmo. Sim. Ele não se autoconhece, porque a gente se limita muito, sabe? A gente tá para acusar, para criticar, ou para elogiar, a roupa dela é mais bonita e tal. E olhar para si ficou muito em segundo plano. Sim. Se autoconhecer ficou muito para depois, assim. Esse momento reflexivo, cara, eu tô aqui aprendendo horrores. Eu já vou levar uma mentoria nova para casa e cada fala, assim, vão vindo insights de coisas exatamente isso, né? Tem um ditadozinho, uma historinha que diz que uma família de porcos espinhos no Polo Norte ou em área de muito frio precisa de uma escolha, né? Eles precisam ou aprender a
a conviver um com os espinhos dos outros e se aquecerem mutuamente, ou morrer congelado. Porque, individualmente, todos vamos ter espinhos e, às vezes, a gente precisa ceder um pouco a entender o próximo e o mesmo reciprocamente para que me entendam. Isso não quer dizer que eu não vá querer me melhorar, né? Então, cara, deixa eu ter essa autocompaixão para entender. A gente estando de fora, saber ouvir. Pô, a Kati, em alguns dos encontros de mentoria, me mentorou completamente, né? Maravilhoso, porque, cara, a gente tá ali, né, naquela perspectiva de entrega e tudo que precisa. Aí você vê como, né, alguém de fora te enxerga, te vê, cara, você precisa disso. E mais do que isso é dar valor, né? É importante. Por isso que, assim, muitas vezes, quem me conhece, eu sou uma pessoa de elogiar muito, eu sou uma pessoa de ficar querendo agradar, mas não é forçado. Isso é uma coisa minha, eu nasci com isso. Então, gente, se eu falar alguma coisa pra você, pega, não fica, ai, tô querendo fazer a média, o que me lambe tanto. Não, cara, queria eu ter uma pessoa assim na vida. Que ficasse me lambendo e falasse, olha, seus pontos positivos... E o inverso também, né, Kati? O inverso também. Ela faz, a Marie faz. A Marie faz. O inverso também, porque tanto num elogio que ajuda muito, massageia o ego e a autoestima, quanto... Alvin, cara, você precisa fazer atividade física, cardio, vai te fazer bem, vai reduzir tua ansiedade. Então, se precisar também puxar o chicote, é isso. É saber ter a humildade de se sentir enxergado, sentir lisonjeado por alguém que te faz uma crítica. Pouco antes da gente começar, a gente estava batendo um papo e tal, falando sobre opiniões de terceiros, né? Eu entendo, lembro agora a gente falando nisso, que toda crítica, né, que você leva para a pessoa, todo feedback que você leva para a pessoa, se ela abraçar bem, pode ser construtivo. Se ela quiser colocar no bolso furado, tudo bem. Quando você leva para um terceiro, alguém te falou, alguém e tal, não tem a mínima possibilidade da pessoa crescer, porque se não chegou nela, não é crítica, é fofoca. Né? Imagina só, eu dentro do meio corporativo, a gente lida com todo tipo de problema. Se um colaborador no café fala, pô, tu viu a Maria? Tá com uma descostura na calça de ponta a ponta. Vai arrumar? Vai dar jeito? Não vai. Você precisa falar para Maria, porque isso não é uma crítica, isso é uma fofoca. Você viu o João? Tá com mau hálito. Por mais desconfortável que seja, se é um problema estomacal, dentário ou mesmo de higiene, só vai haver. Porque se você falar para a pessoa, é uma crítica. Ele pode gostar ou não. Mas se você falar para a terceira, é fofoca. Ai, nossa, o maluco tá com mau hálito, horrível. A gente trabalha com vendas, então é contato direto com pessoas. Hoje ainda tem muita coisa online, mas para conclusão e fechamento do negócio precisa ser presencial. Estão fechadas aí, elas não estão tão abertas ao Não, conhecimento? eu acho que a gente deve aceitar crítica e estar disposto a criticar. Eu acho que toda vez, aceitar críticas, se né? você falasse, É geracional se isso. você falasse para um terceiro, nossa, o Alvin é legal, tô curtindo, mas, cara, ele tinha que fazer mais aeróbio, mais cardio para sair um pouco, franzir menos a testa. Eu não esse Alvin. Eu ia fazer aeróbio, eu ia fazer cardio? Não. Você falou para mim, e eu abracei, já comecei a fazer, viu, mulher? Funcionou. Mas se você falar para um terceiro, se você falar para uma colega sua, é fofoca só. Ah, ele tá lá, tá fazendo. É fofoca, não vai progredir. Não tem. Então, feedback, na empresa é feedback o tempo todo, cara. A gente lava roupa suja, tem momentos para isso e tal, mas eu não admito fofoca. Você ir para o café para falar do terceiro, se tá ruim, tá bom, se tá saindo com fulano, com ciclano, você tem uma opinião para dar sobre isso, vai lá, procura a pessoa e fala. Ó, eu tenho uma crítica para te fazer, eu tenho um feedback para te dar. Você tá falando para terceiro, isso é fofoca. Sim. Gente, Deixa eu só fazer um claro, parênteses por favor. do que você estava falando, do que vocês estavam falando, um pouquinho que a Gata tinha Paz, falado. você tá muito quietinha hoje. Não, É muito reflexiva. É tão bom que a gente está só Não, absorvendo. é porque, na verdade, vem várias linhas de pensamento, só que como a conversa ela vai indo, e aí, de repente, às vezes muda de rota, até perde um pouco Mas o contexto. tá dentro. Não, perde um pouco o contexto, eu Ah, vou fazer do um que você ia comentário, fazer. alguma Tá. coisa que eu vou falar. Que vocês estavam falando da parte de disciplina, desse foco, né, desse lugar do checklist. Me veio um pensamento, né, que a gente pensa.
Mas eu tenho o pensamento de que a disciplina ela é muito ligada a você saber o que você quer fazer. Exato. Então, se você não sabe para onde você está indo, é muito difícil você ser disciplinado. Com certeza. Então, se você tem... Eu acho que talvez esse seja um detalhe muito importante para frisar aqui. Que o autoconhecimento é muito ligado ao que você quer. Porque como é que você vai criar uma disciplina em cima se você não sabe para onde você está indo? Perfeito. Porque disciplina por Eu disciplina... tenho uma ideia. Disciplina Quando você terminar aí. disciplina por disciplina, do tipo, todo mundo pode ser disciplinado, tipo, eu vou levantar e lavar a louça, mas qual o objetivo disso? O Exato. objetivo disso é, eu quero deixar a minha casa organizada porque eu trabalho home office e eu trabalho melhor se a casa estiver organizada. Então, existe um objetivo. Sim. Do tipo, eu quero... Sei lá, eu gosto de entregar o trabalho rápido. Porque, de alguma forma, para você, do tipo, se eu entregar rápido, ou eu posso pegar mais trabalho, ou eu vou esvaziar minha agenda muito rápido, eu tenho a tarde livre. Existe um foco. Agora, se a pessoa ela não tem esse olhar cuidadoso de qual é o meu objetivo? Eu vou fazer um curso no horário que eu sei que eu estou morrendo, que é das 8 às 9, mas, assim, eu sei que esse curso vai fazer toda a diferença para um projeto específico que eu quero pegar. É um foco, porque aí você vira e fala, tem um horário para começar, um tempo para durar, vai acabar e eu já vou estar... Então, eu acho que isso me veio muito quando vocês dois estavam falando, de que a gente não caiu nesse assunto do foco, né? Caiu muito no checklist. Sim. Então, ficou muito focado nesse checklist, mas lembrar que o checklist só faz sentido se você souber Tiver um objetivo final. checklist você está montando. É o motivo, né? É a motivação, que as pessoas confundem muito motivação com automotivação, né? A motivação é o seu motivo para agir, é o motivo para ação. Né? Então, qual é o seu motivo? Então, a pessoa chega e fala assim, eu não sei como é que você consegue ficar sempre tão magra, né? Entra ano, sai ano, você está sempre com o mesmo corpo. Qual que é Gente, o meu motivo é saúde. Quando você foca na saúde, você levanta cedo para se exercitar, você come melhor, você vai à feira, você não vai ao supermercado, você descasca a mais e abre menos um pacote, entendeu? Então, tudo tem a ver. Então, o que a pessoa fala? Eu quero emagrecer, como é que eu faço? Eu falo, olha, você quer emagrecer? Porque querer emagrecer é uma coisa, porque isso tem um processo. Então, você vai ter que fazer várias coisas. Está disposto? Porque quando você vai... eu tenho que comer mais frutas e verduras e legumes. Mas eu gosto tanto de batatinha frita. É uma escolha. Então, assim, você tem que ter um motivo, você tem que abrir mão de várias coisas para atingir um objetivo. Mas você tem que se amar tanto que aí você... Sim. Então, é amor próprio, mas você tem que colocar na cabeça. Se você quer atingir um resultado, você tem um motivo. Você quer chegar naquele resultado. O resultado é ficar magro. O seu motivo é fazer as coisas para ficar magro, né? A disciplina é o meio. Então, você vai criar uma rotina de exercícios, criar uma rotina de alimentação, mudar completamente aquilo que você come, a sua dieta, entendeu? Porque você tem um motivo. É o que você falou. Estou podre, mas esse curso aqui, às 10 da noite, vai me fazer tão bem profissionalmente lá no final, que eu vou investir nisso. Eu vou abrir mão de dormir um pouco, ou de sair com quem eu gosto, sei lá, para estudar. Então, é um motivo. Então, por exemplo, chega no futuro, você pensa assim, muita gente fala, eu quero ganhar 10 milhões de reais. Tá, mas você merece 10 milhões de reais? Querer uma coisa, merecer a outra. Eu mereço. Por que você merece? Aí a pessoa pensa, porque enquanto todo mundo estava na balada, eu estava estudando. Enquanto todo mundo estava fazendo tal coisa, eu estava progredindo aqui, eu estava me esforçando ali, eu abri mão disso daqui para fazer isso daqui. Então, é aí que as pessoas falam, mas como é que fulano consegue enriquecer e eu não? Disciplina. Prioridade próprio, também, prioridade, né? Eu acho que você estabelecer quais são suas prioridades no momento de vida que você está. Exatamente. E eu acho que também você ter a noção de que sua prioridade ao longo do dia vai mudando. Sim, da vida. Né? Né? Ainda mais vocês que têm filhos. Às vezes a Marie, sei lá, a Marie tá com tosse, tem que ir buscar na escola. Sua prioridade muda. Né? Não é mais a dar aula para a pessoa XPTO que estava naquele horário. Você tem que ir buscar a Marie. Sim. Então, eu acho que você ter essa tranquilidade de entender que você é responsável por estabelecer suas prioridades e quais são as metas do seu dia e tudo mais, né? Eu acho... É a forma de você conseguir exercer essa disciplina e para chegar num resultado, né? Mas, gente, eu tenho um adendo. Desculpa. Por exemplo, uma das formas que eu acho legais, por exemplo, o Alvin falou assim, eu sou competitivo. A Gabi falou, não, eu preciso ter orgulho de mim mesma. Eu vou falar por mim, eu sou extremamente ambiciosa, mas não para ferir o outro, e competitiva. Aí eu vou perguntar para a Déia e aí eu concluo. E você, Déia, qual que é a sua válvula?
para te despertar? Você falou saúde, né? Mas é mais uma coisa de mim comigo mesma, assim, sabe? A minha competição é comigo, a minha ambição é comigo. Isso, saúde. E você, Tetezinha? Qual que é essa sua válvula para despertar essa autodisciplina? Saúde, competitivo, ambiciosa, competitiva, orgulho de si mesma. E você? Ai, que difícil. Eu acho que eu sou um pouquinho de cada, talvez. É difícil definir. Multifacetas. Eu sou isso plena, né? 100% Não, mas isso. é que um é mais, tipo assim, o que brota. Tipo, a Dea, o que derrama é a saúde. Que ela fala, não, eu quero isso. Eu acho que a saúde ela é um ponto bem forte, assim. No meu caso, bem focado saúde, sim, mas saúde mental, assim. Tipo, para mim, hoje em dia, eu vejo que todas as minhas prioridades sempre caem para a saúde mental. Do tipo... Porque há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu tive depressão. E, a partir deste momento, a minha vida ela mudou como eu vi todo o resto da minha vida. Do tipo, literalmente, uma Stephanie naquela época e outra depois. E aquilo foi uma escola para mim, de não importa nada se isso aqui não estiver bem. Então, literalmente, assim, a Dea, que trabalha há muito tempo comigo, ela me pegou antes, me pegou depois. Eu mudei muito de forma, então eu tinha muito esse lugar regradinho, eu ficava trabalhando até muito tarde no escritório, até 11 horas da noite no escritório, né? Não estava em casa. E eu adoeci. E, a partir daquele momento, foi quando parece que dá um chacoalhão, e aí você se desorganiza inteira, porque você começa a questionar, não, mas... disciplina funciona, mas isso aqui está certo? E aí você bagunça todos o quebra-cabeça, as peças, e aí você vai tentando montar um novo quebra-cabeça, tentando encontrar do tipo, não, então isso aqui dá para resgatar, isso aqui eu pego de volta, isso aqui funciona. Não, isso aqui não dá mais. Então, por exemplo, disciplina, durante um momento, pelo fato de eu estar mais focada na minha saúde mental, falei, eu abro mão, se isso for me adoecer. E aí, hoje em dia, eu estou pegando as pecinhas de volta. Falando assim, não, isso aqui eu acho que eu tenho que pegar de volta. Isso aqui é importante. Isso aqui eu deixei de lado, mas isso aqui... que eu ia falar isso. Ela aperta e afrouxa, aperta e afrouxa. Então... Mas deixa eu só contar um negócio da Stephanie, que eu lembrei, eu acho muito engraçado. Elas trabalham juntas. Não, mas é engraçado, rindo de nervoso. Não, é engraçado, porque cai nesse negócio de você virar a chave, sabe? Que hoje você vê a pessoa tomando suco verde de manhã, tomando banho com incenso, mas eu já vi essa pessoa chegar às 10 da hora com uma Ana Maria na mão, Verdade. E eu com meu potinho de castanha. Não, eu com meu potinho de castanha ali, sabe? E ela, você vai comer isso de manhã? E eu falei, você vai comer isso de manhã? Eu era vista, juro, eu e a Dea trabalham uns 15 anos juntas. Quase 15. E do tipo, no começo, eu lembro que eu era viciadaça em Ana Maria. Do tipo, era rápido, pegava ali, tinha acho que uma lojinha na frente, eu pegava. Eu lembro que assim... Eu já ia te julgar, hein? Nossa, total. Hoje em dia, eu olhava ela comendo aquilo e falava, meu... Não, ontem eu fui na Liberdade com uma amiga minha que a gente queria passar num lugar ali. E aí a gente entrou numa loja Pasa, sabe aquelas lojas do tipo coisas naturais e orgânicas? Eu falei, nossa, que delícia esse lugar. E aí do lado tinha aquela loja que era todas aquelas embalagens coloridas, com as luzes piscantes. Eu falei, isso aqui está me repelindo. Do tipo, eu sinto que eu estou sendo ejetada desse lugar. E aí ela olhou e falou assim, nossa, eu sinto que eu estou sendo atraída para esse lugar. Eu falei, mas olha aquela luz falhando, olha esses amarelo, vermelho. Olha isso aqui, verde, tons de terra. Ela, não, eu acho que eu vou pegar um chocolate ali. E ela entrou e ela comprou o docinho. E ela ainda falou, você não vai escolher nada? Eu falei, nossa, eu não sei, não quero nem encostar, eu não sei. Eu sinto que eu estou ficando, eu tô adoecendo só de estar aqui a cada segundo. Há 10 anos atrás eu não seria essa pessoa. Então, é isso aí, a saúde. A saúde. E um outro ponto também que eu, só pegando o gancho, porque eu fui guardando, né? Do checklist. Que eu fiquei pensando muito que antigamente eu também tinha um checklist bem rígido assim comigo. E o como... aí eu vou jogar para vocês, né? Como lidar com um checklist que não é cumprido, porque eu acho que
pelo menos na minha jornada, eu sofria muito quando eu não conseguia, e talvez por colocar metas que não fossem cumpríveis, né? Então a gente vira e fala, eu consigo fazer isso porque eu sou Tipo incrível. eu hoje. Fiz milhões de coisas pra chegar aqui antes. E aí são metas irreais, é um otimismo muito fora da curva ali, de que, né? Na verdade, sim, você consegue, mas qual é o preço disso? Sim. No meu caso, foi a saúde. Você quer pagar esse preço? No meu- Eu quero pagar todos. Vale a pena, com certeza. Você está consciente que é prosseguir? Quero prosseguir. Eu quero. Não, então, no meu caso, tipo, né, eu já paguei o preço. E como lidar com o fato de, primeiro, colocar uma disciplina mais real, para que você sinta felicidade quando você cumprir, porque você literalmente consegue cumprir o checklist. E se você não cumprir, mesmo sendo extremamente real, por N fatores que você deu o exemplo do tipo, a pessoa ficou doente, você tem que parar tudo para fazer, e realmente tudo que você organizou não sair, como vocês lidam com essa frustraçãozinha, né? Aquele lugarzinho do tipo, não é que eu não controlo nada nessa vida, do tipo, eu me organizei, mas assim, pode Saiu acontecer do roteiro. milhares de coisas acontecendo e do tipo, né? E lidar de uma forma, um abraço para você Gentil, mesmo. né? Ser gentil com a gente. E aí eu tô jogando para vocês, do tipo, como vocês se sentem em relação a isso. Só uma adendo, a gente já deu tempo, então vamos tentar fazer um enredo aqui em 5 minutos. Só para vocês saberem. Não, mas deixa eu só eles Então, responderem. aí, exato. Qual que é a sua pergunta, Tetezinha? Da frustração, como você lida com a frustração, né? Para mim, isso acho que hoje é um dos maiores desafios, porque eu tenho metas muito ambiciosas em relação ao meu checklist. Até para viajar agora, a gente rodou 2.000 quilômetros em 4 dias. Então, assim, eu entendo que eu coloco... Assim, o autoconhecimento me trouxe essa noção de que eu me coloco metas Surreais, muito... tipo eu. Exato, surreais. Quando eu atinjo, eu fico muito feliz. Mas eu acho que cada vez mais eu tenho tentado lidar, ser mais gentil. Cuidado com isso. Você é gentil com você? Eu sou gentil Ou comigo. Você é punitiva? Assim, Não, você eu sou chega gentil. numa Eu desgraceira eu aí, tive burnout gastura. também. Ai, que bom. Não tem como. A conta já chegou e já foi embora. Ela deu uma tratadinha no yoga da meditação. Mas ela pode voltar. Ela pode, mas esse é o ponto, assim, eu acho que eu tenho noção dos meus limites e, óbvio, né, tem as prioridades. Tem dia que eu sei que eu posso exceder um pouco mais, tem dia que eu sei que não. Então, eu tento obedecer bastante o limite do meu corpo. Tem dia que você dorme melhor, você consegue lidar melhor, você consegue entregar mais, tem dia que não. Mas a frustração, ela vem, independente se eu entreguei ou não. E isso, pra mim, tem sido... Se você entregou ou não? Não, eu posso ter entregado e faltou, não fiz o checklist inteiro, né? Assim, eu sou muito exigente. E pra mim, hoje em dia, assim, meu maior desafio é ser mais gentil comigo e não me frustrar com essas situações, sabe? Eu acho que isso é muito difícil, pelo menos pra mim é muito difícil. É que, gente, eu conheço bem a Gabi. E olhando de fora, é que assim, a Gabi, ela faz o máximo do máximo e ela acha que nunca tá bom. Ela sempre acha que ela tá impecável vestida, ela não acha que ela tá, assim, é o que eu vejo de fora. Ela tá linda, perfeita, mas ela não acha. Ela já tá, tipo, conseguindo um monte de coisa, mas ela ainda acha, então ela tá sempre com esse detalhezinho. Mas eu também sou igual. Eu também sou igual. O Alvin quer responder uma perguntinha? Eu acho que os dois assuntos casam bastante, né? Ela primeiro se classificou aí como talvez a principal importância dela hoje, né? Quando você falou da ambição e tal, o equilíbrio emocional. E eu acho que está totalmente ligado a essa parada da frustração, assim, dessa cobrança do checklist. Só que é bem delicado. Eu acho que a gente tem que estar muito preparado emocionalmente para não deixar que a frustração te derrube, mas ao mesmo tempo também não te conforte. Porque pode haver um comodismo quando a gente aceita o 99 e não o 100. Hoje não deu, mas tudo bem, amanhã não deu também. E assim sucessivamente. Isso pode gerar algum dano para você, para o trabalho, para a empresa, bem como você se martirizar também, com certeza. Então, acho que assim, a gente precisa aceitar, né? Primeiro, traçar metas alcançáveis. Ações com resultados, né? Aceitar que, cara, hoje eu não cumpri por conta disso, daquilo, meu checklist não ficou completo.
Eu não estou contente com isso, mas a vida continua. A gente perde a partida e troca a camisa, se abraça entre adversários, troca a camisa e vamos entrar com tudo pro próximo. Não aceitar a insuficiência, aceitar a derrota ou os 80% como algo comum. Eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu podia e tá tudo bem. Porque se tiver tudo bem, a tendência de você não cumprir nos próximos dias é muito grande também. Então, acho que a gente tem que estar muito preparado. Não vou me martirizar, vamos embora, segue o jogo. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. E como já foi citado aqui algumas vezes, procurar sempre ser melhor a cada dia. E, cara, não cumpri ontem, continuo vivo, respirando, mas hoje eu vou dar o melhor para que eu possa cumprir. E assim sucessivamente. Gente, só para fazer... perdão. Não, a Déia responder. Como eu lido com a frustração ou Não, no essa geral? parte do checklist e tudo. Não, é que para mim disciplina... A que, Dé é ótima a gente nisso. a gente está falando de disciplina, mas está envolvendo aqui rotina, meta, objetivo, que está tudo ligado. Mas para mim a disciplina e a autodisciplina está muito ligada a hábito, né? Como é que você constrói os seus hábitos e como é que você desconstrói hábitos que te atrapalham no dia a dia, né? Que é muito mais difícil do que construir um bom hábito. Eu acho que a disciplina é aquele negócio que você tem uma meta para cumprir, tem um negócio que você quer dar um check, você vai fazer de tudo. Então, a disciplina é o apesar de. Então, assim, eu tenho a minha rotina matinal, tá? Eu acordei atrasada, hoje não deu para fazer. O que é mais importante dentro dessa rotina matinal que eu não abro mão? É o apesar de. Então, apesar de tudo, eu não abro mão. Eu não abro mão do exercício físico, de jeito nenhum, e da meditação. Então, se eu não conseguir fazer de manhã, depois do almoço, eu vou fazer meditação. À noite, eu vou fazer o exercício físico, nem que seja uma caminhada no condomínio. Maravilhosa. Mas eu vou fazer. Então, isso, para mim, é disciplina. Não é você necessariamente seguir uma rotina engessada, como ele falou, né? É você ter a flexibilidade de não perder o foco daquilo que é importante para você. Prioridades. E cumprir. É prioridade. Perfeito. Gente, para a gente fechar aqui e para vocês não se perderem, então, lembre-se sempre, autodisciplina é você se conhecer primeiro, é aí que se começa. Depois você tem toda a parte de o que é bom para mim, né? O que é bom para mim. Então, a gente falou de bastante coisa aqui, eu espero que vocês aproveitaram. Se vocês se perderem em algum momento, pode mandar perguntas pra gente. Vocês querem falar alguma coisa, da Tetezinha? Seja gentil nesse processo de autoconhecimento. É que sempre quando eu quero falar, eu quero 30 segundos, né? Desculpa! A Liz, ela sempre me mata, mas... Não, eu estava um dia desse vendo um vídeo do Leandro Carnal e ele comentou sobre Steve Jobs. Porque o Steve Jobs, no final da vida, ele fez ele fez a lista. Hã? Ele fez uma lista, né? Ele fez vários textos. E aí um dos textos falava justamente que foco, né? Foco e disciplina, ele resumiu em uma palavra, que é não. É você saber dizer não. Porque quando você sabe o que você diz não, você sabe o que você tem que dizer sim. Então, acho que a disciplina é muito ligada a isso. É você saber dizer não para o que não está dentro do que você precisa criar disciplina. Acho que totalmente ligado também ao autoconhecimento, o tema de hoje, né? Porque quando a gente começou falando disso, se conhece suas limitações, as suas dores, os seus monstros. Vou fazer um exemplo bem básico, bem simples aqui. Cara, eu me conheço, eu não gosto de filme de terror. Mas por quê? Porque eu vou dormir mal, porque eu vou ter maus pensamentos, porque eu fico... Mas a minha companheira um exemplo, tá? Se diverte, ela adora sair, tem que ver, tem que estar. Eu preciso, lógico, respeitar o espaço daquilo que te faz bem, você curte tomar um susto e sentir adrenalina e saber dizer não, eu não vou te acompanhar. Por quê? Porque eu me autoconheço e sei o quanto isso vai me fazer mal. Por quê? Porque eu não vou dormir bem, porque eu vou passar um dia inteiro ruim amanhã. E o fato de saber dizer não vem muito desse se conhecer. Eu conheço os meus limites, né, para tudo. Para a vida física, cara, eu prefiro outra coisa. Por que tanta gente para a atividade física? Porque tenta a modinha e não aquilo que ele se conhece, sabe o seu limite.
fisiologicamente já foi comprovado, fibra muscular. Tem gente que é do endurance, tem gente que é da resistência, da força. Então, cara, eu vou me meter a fazer um crossfit. Eu não tenho nada contra, acho maravilhoso, acho lindo. Não vou fazer. Por quê? Porque eu vou parar. Eu vou começar, vou me machucar, vou me lesionar, não vou acompanhar. Não, mas para quem começa, quanta influência pessoal da empresa. Para quem começa é diferente, o treino é diferente. Cara, eu estou muito contente por você fazer, mas eu sei o meu limite e sei te dizer não. Por quê? Porque muito provavelmente eu vou gerar uma frustração, uma insatisfação, dores diversas e que eu vou parar. E não é isso que eu quero. Eu quero ter algo recorrente, eu quero constância na atividade física. Então eu prefiro algo que eu... A gente vai falar o dia inteiro. Perdoa, desculpa. Alvin, eu quero agradecer Obrigado. que você veio aqui. Realmente você fez muita diferença, aprendi muita coisa. Gente, o Alvin mora em Santos. Fala um pouquinho mais rápido, hein? Você que começou agora. Estamos de trabalho, da sua mentoria. Gente, vou vender meu peixe. Eu comecei a dar mentorias aos finais de semana, focado para você desenvolver essa autoridade. E eu já faço um pouquinho com os meus alunos de yoga, mas a mentoria é focada e o Alvo, ele é meu mentor. Ele que está me ajudando a desenvolver. Na verdade, a gente já desenvolveu, né? E agora ele só vai me acompanhar junto com o meu cliente, né? Exato. E agora, conta um pouquinho aí eu rápido. convido aí quem quiser seguir lá no Instagram, @Alvin Vieira Júnior, Alvin com M de Maria, Alvin Vieira Júnior, tudo junto, conhecer um pouquinho do trabalho. E é isso, a Kati falou, antes da gente começar, alguma coisa sobre, colocou no story de hoje, muita gente lê um livro sobre mente milionária e espera estar milionário na última página. E não é isso, né? Aquilo vai agregar, vai ser algo a mais no teu saber para que você suba degrau, pós-degrau. E é uma constante evolução de aprendizado para que a gente chegue a algum lugar. A mentoria é a mesma coisa, né? O progresso é contínuo. Alguém que está de fora e que pode minimizar vários tombos que você venha a tomar exatamente por estar na rotina dele lidar com esse público, no geral, como comportamento humano, que a Kati já tira de letra há muitos anos, e agora a gente só ajustou um pouquinho ali a grade. Né? Exatamente, mas já está perfeita aí, eu já não só mentor, mas já me sinto mentorado também, mentorando dela, e eu estou muito satisfeito, contente de poder estar inserido nesse ecossistema. Gabizinha! Que bom, tô tão feliz que você veio. Muito obrigada. A gente fica muito, né? Sim. A Somos gente parecidas em muitos aspectos. Então, se você quiser falar alguma coisa, por favor. Não, na verdade eu queria agradecer a oportunidade. A Kati, a gente vem fazendo um trabalho já há alguns anos e ela se tornou peça essencial para mim no meu desenvolvimento pessoal. E eu acho que é a coisa que a gente às vezes, né, acaba não dando tanta importância nessa troca que a gente tem, a oportunidade de você ter um mentor, uma pessoa que vai te dar um guidance, enfim. E eu reconheço muito o trabalho de vocês, né, da Kati principalmente, e mudou a minha vida. Então, eu acho que se você tem dúvidas se vale o investimento em ter uma pessoa te dando esse guidance, te fazendo essa troca, com certeza sim. Então, invista em você, invista no que você pode aprender, né, de autoconhecimento, e que isso vai mudar a sua vida, mudou a minha. Obrigada por tudo. Adorei. Obrigada, Dea. Tetezinha. Gente, se não fosse essas duas, não daria muito certo, porque assim, eu tenho muitas ideias, eu sou expansiva, eu sou inteligente, mas não consigo montar um negócio. E essa daqui é um ser que ela é a psicóloga em pessoa, né? E essa é organizada, comunicativa, faz tudo acontecer. Então, eu acho que a gente é um mix muito legal. Então, obrigada, meninas. Vamos fazer um grito de guerra?